Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Números, capítulo 9, de 15 a 23. Hoje nós vamos começar na escola dominical. Eu já estudei Êxodo, Gênesis, Levítico. Hoje nós vamos começar Números. E essa semana eu li o livro de Números, meditei e Deus colocou no meu coração falar com você sobre esse texto aqui. Falou muito no meu coração. Quem dirige a sua vida? É você ou é Deus? Mentira. Já começa mentindo. Tem crente aqui que quando acorda, vai logo para o computador. Aí abre o computador e relaciona tudo o que vai fazer durante o dia. Meu filho é assim, Mateus. O dia ele dormindo lá em casa, acordou. Falei, o que você está fazendo? Minha agenda. Quantos itens? 18. Ele está danado. O senhor não organiza? Eu falei, não, é Cris. E quando o Cris atrapalha, eu falo, sai da frente, pode ser uma coisa de Deus. É assim ou não é? Isso é discurso de desorganizado, mas tudo bem. Mas, quem dirige a sua vida, meu irmão? É Deus mesmo que dirige a sua vida? Tem muito crente que já está fazendo plano. Plano. Comprar uma casa na praia. Vou me aposentar, vou para a praia. Aí seus filhos crescem, ninguém vai para a casa da praia. Aí seus netos vão pedir a casa emprestada para levar namorado para transar e fumar maconha. É ou não é? Não vem mais para a igreja? Ah, pastor, meu negócio, eu quero ir para Atibaia. Ou para Jurerê, Santa Catarina. Deus quer isso para a sua vida? O que Deus quer para a sua vida? Quando você acorda de manhã, pula da cama, você pergunta, Deus, o que tem hoje para mim? Ou você já acorda dizendo, Deus, o senhor tem que fazer isso que eu tenho que fazer. Como é que é? Então eu quero falar sobre isso. Isso é coisa prática ou não? Prática. Números capítulo 9, de 15 a 23. Diz assim, no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Assim, era de contínuo a nuvem o cobria de noite, havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam, segundo o mandado do Senhor. Os filhos de Israel partiam e segundo o mandado do Senhor se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam. Segundo a ordem do Senhor, fazia o quê? Então eles permaneciam e eles partiam segundo a ordem do Senhor. Às vezes, a nuvem ficava só um dia, desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam.
Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou mais tempo, enquanto parava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela partiam. Vamos ler juntos, versículo 23. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam. E segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam seus deveres para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Preste atenção. Em Gênesis, nós temos a criação e a queda. Em Êxodo, nós temos a libertação do povo. Deus tira o povo do cativeiro do Egito. Para onde é que Deus vai levar o povo? Para a terra prometida. Mas antes de chegar à terra prometida, em Levítico, Deus santifica o povo. Então Deus cria, Deus liberta, Deus o quê? Santifica. O livro de Números é o movimento do povo até chegar à terra prometida. É a marcha do deserto. 38 a 40 anos marchando no deserto. Significa a nossa vida. Nós estamos o quê? Em movimento. O que é ser crente? Está em movimento. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa vida. Agora, Deus, quando cria o povo, tira o povo do Egito, Deus manda construir o quê? Um tabernáculo. Porque Deus quer morar no meio do seu povo. Ele constrói o tabernáculo. E o texto de Êxodo termina o tabernáculo sendo montado. Agora, nesse capítulo 9, o povo vai sair, depois de 2 anos, parados lá no Sinai, eles vão sair para a terra prometida. Sabe o que acontece? A nuvem do Senhor, a presença do Senhor enche o que? O tabernáculo. E o que significa isso? A presença de Deus. Vamos aprender teologia aqui agora. A nuvem significa um sinal visível ou um símbolo visível da presença de Deus com o seu povo. Vamos abrir a Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, versos 26 e 27. Ezequiel 37, versículo 26 e 27. Essa é a doutrina do texto. Estou lhe dando a base doutrinária. O que significa a nuvem habitando no tabernáculo? Significa a presença de Deus habitando em mim e em você. É um símbolo do Espírito Santo. Se você não tem essa nuvem, se você não tem o Espírito Santo, você não é crente. Ezequiel 37, 26 e 27. O que é que diz? Vamos ler juntos? Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Significa o quê? Hein? Sempre, não é temporária, perpétua. Não é nome de mulher não, tem a Maria Perpétua de Socorro, mas não é isso aí. Perpétua, eterna. Estabeleço-eis e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para... O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus.
Então presta atenção. Quem é esse tabernáculo? A presença de Deus. Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você é santuário do Espírito Santo. A nuvem aponta para Jesus. Veja 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. O que Paulo vai nos ensinar aqui. 2 Coríntios, capítulo 6. Versículo 16 e 17. Vamos ler juntos? Que ligação há entre o santuário de Deus? Porque nós somos santuários, como Ele próprio. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus. Veja bem, habitarei e andarei entre eles. O Senhor está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até... Se Deus está conosco, quando você acorda durante o dia, qual seria a pergunta que você devia fazer? Qual é a agenda que o Senhor tem para mim hoje, Deus? O que o Senhor tem para mim hoje? É assim que a gente faz? Não. Davi, no Salmo 27, versículo 4. Lê comigo lá. Salmo 27, versículo 4. Eu já decorei, mas vocês precisam decorar. Salmo 27, versículo 4. O que diz aí? Vamos lá? Uma coisa, peço ao Senhor, só uma, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu. Ou seja, eu habito na presença de Deus, Deus habita no meio do seu povo. Diz amém aí. Agora, vamos para o texto. Diz aí, em 1 Coríntios, em Números capítulo 9, diz assim, versículo 15: no dia que foi erigido, montaram o tabernáculo, a nuvem cobriu, a saber, a tenda do testemunho. Cobriu, ou seja, encheu completamente, que não se via nada, senão que a presença de Deus. Agora, você é inteligente, vamos perguntar para o texto. Essa presença, essa nuvem, durante o dia, ela era uma nuvem. Por que era nuvem durante o dia? Hein? Porque se não fosse nuvem, ninguém o quê? Veria. Mas quando escurecia, a nuvem virava o quê? Hein? Fogo. Por quê? O sol nasce e o sol se põe. O que Deus está querendo ensinar para mim e para você? Com esse símbolo. Que Ele está comigo de dia e Ele quer que eu veja Ele de dia e... Então acordou durante a noite, não fica vendo capeta, nem... Olha para a nuvem, olha para a coluna de fogo. De tal maneira
que quando o israelita acordava de manhã, ele acordava, pulava da cama e disse: cadê a nuvem? Quando ele ia dormir, se ele acordasse de noite com insônia, para tomar água, estava com problema da bexiga, já tinha isso na época, os homens principalmente, 60 anos, no urinol, via o quê? A coluna de fogo. Deus está conosco, de dia e de noite. Diz amém aí. Amém. Deus está conosco de dia e de noite. Veja lá, Isaías 27. Isaías 27, versículo 3. Grife esse versículo na sua Bíblia. Tem gente que quando acorda de noite, ao invés de olhar para a nuvem, vai para a Netflix. E eu não gasto tempo com Netflix. Pastor, você está assistindo aquele filme de Jesus na Netflix? Não, eu leio a Bíblia. Quero ver Jesus na Netflix, não. Vou ler a Bíblia, vou meditar. Ou então fica olhando para a esposa, coisa mais linda. A delícia dos meus olhos. Lê Cantares de Salomão. Não vai ver pornografia, vai ver sua mulher. O que diz? Isaías 27, 3. Quem achou, lê forte comigo aí. Eu, o Senhor, para que ninguém lhe faça dano. Que coisa linda. Deus cuida de você de dia e de noite. Você está dormindo, Deus está cuidando de você. Aquele cara que quer dar o golpe de você lá no trabalho, Deus dá uma dor de barriga nele, ele não vai no trabalho no outro dia. Sabia disso? Deus cuida de você de dia e ainda fica regando. Por que ele rega à noite? Para crescer durante o dia. Manda o orvalho da noite. Salmo 121, versículo 6, o que diz lá? Salmo 121, 6, todo mundo tem que saber de cor. O que diz lá? Bem forte. De dia. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Ele guardará a tua entrada desde agora e para sempre. Pastor, o senhor toparia para o Big Brother? Eu não, já estou no Big Brother de Jesus. Para ganhar 1 milhão não preciso, eu já tenho a herança celestial. Não preciso de Big Brother. A minha intimidade pertence ao Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Deus colocou a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, para que todos soubessem que Ele estava com o seu povo. Deus está conosco. Amém? Então, todo dia, quando você acordar, dá uma espiada. Na hora de deitar, se acordou de noite, está com insônia, olha para a nuvem. Olha para a coluna de fogo. Ele está conosco. Ele nos guarda. Ele nos protege. Podia terminar o sermão aqui, mas eu tenho que caprichar, porque quem prega aqui é o pastor Hernandes. Eu tenho que concorrer com ele. Posso fraquejar, não. Algumas lições a gente vai aprender aqui. Primeiro, essa presença perceptível é uma presença o quê? Constante. De dia e de noite. Significa que não existe possibilidade
de Deus não está com você. Mesmo quando você está caído na lama, no pecado, mesmo quando você está na condição de filho pródigo, comendo comida de porco, Deus está com você. Deus está com você. O pessoal pergunta: pastor, se o crente se desviar, está no motel, teve um infarto, morreu, se for crente está no céu. Passa pelo sapeco do purgatório, mas entra no sangue de Cristo. Uma vez salvo, salvo para sempre. O ladrão na cruz passou a vida toda fazendo errado. Matou, roubou, estrupou, fez tudo. Hoje mesmo, estarás comigo o que no? Deus é Deus. Eu não salvo ninguém, quem salva é Deus. Ele diz que salva. E para de ficar preocupado com a salvação do outro. Você está perdido e fica preocupado com a salvação do outro. Cuida da sua mulher, ao invés de ficar procurando quem é a mulher de Caim. Vai cuidar da tua mulher. Constância. Não é bom a gente saber que Deus está conosco? Quando você era criança, não importa. Você podia estar brincando sozinho no seu quarto. Mas se você soubesse que seu pai estava lá na sala, você estava tranquilo. Estava ou não estava? É bom saber que Deus está conosco. Segunda lição, prática. A presença perceptível de Deus durante o dia e durante a noite não somente revela a constância da sua presença, mas determina os movimentos e as marchas do povo de Deus. Vocês entenderam ou não? Quer que eu desenhe? Sua vida, ela é determinada, os seus passos, as suas direções, tudo que você vai fazer na vida, tem que ser determinado por quem? Por Deus. Veja lá, nos versos 20 a 22. Pessoal jovem está querendo desistir do Brasil. Não, Brasil, eu vou para o Canadá. Tudo bem, pode ir para o Canadá. Aí eu vou para a Inglaterra. Eu vou ser para onde? Tudo bem, é Deus? Ou é você que está indo? Eu vi lá nos Estados Unidos um monte de brasileiro. Porque brasileiro gosta de televisão grande. São os imbecis. Televisão grande. Casa de madeira com aqueles negócios lá embaixo, sótão. Carrão. Mais felicidade? É isso que Deus quer para a tua vida. Você deixou sua mulher em Minas, arrumou um amante lá nos Estados Unidos. É isso que Deus quer para a tua vida. Ah, mas Deus vai me dar uma bênção, eu vou entrar pelo México. Deus é trambiqueiro? O que você quer? Se for da vontade de Deus, e o lugar da vontade de Deus é o lugar mais seguro da sua vida. Você pode ser rico e abençoado onde Deus colocar você. Na terra mais pobre, na terra mais rica. No Alasca ou no Brasil, em qualquer lugar. Deus, é Deus. Versos 20 e 22, o que diz lá? Tem que correr que o tempo está terminando. 20 e 22. Números 9, meu irmão, o texto básico. Misericórdia. Estudei tanto, 9, números 9, 22. Diz o quê? Às vezes, a nuvem ficava o quê? Poucos dias. Sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandato de Deus, permanecia. E segundo a ordem do Senhor, o quê? Então, quem mandava na nuvem não era o povo, era quem? Não era Moisés, era quem? É Deus. Diz o texto, às vezes a nuvem não ficava dias,
ficava desde até a tarde, até o quê? Amanhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punha-se o povo em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, o quê? Partia. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se punham em marcha, mas erguendo-se, ela o quê? Partia. Aqui eu aprendo muitas coisas, irmãos. Primeiro nós aprendemos a paciência. Se eu tivesse do povo de Israel, fosse do povo de Israel, o que eu ia dizer para Moisés e para Deus? Vamos logo, ó. Vamos chegar logo nessa Canaã. Era assim ou não era? Porque a coisa mais difícil da vida cristã é esperar. Esperei pacientemente pelo Senhor. Esperar. Porque aquele caminho podia ser feito rápido. Você vai descobrir, lendo Números, que Deuteronômio poderia começar em Números capítulo 13 e 14. Mas o povo pecou e o povo ficou rodando quantos anos? 38 anos, 40 anos o que? No deserto. Então, quando o povo de Deus não faz a vontade de Deus, fica feito caranguejo, rodando, não vai para frente nem para trás. E tem muita gente na igreja que está vivendo uma vida assim, se converteu e até hoje não vai para frente, fica só o quê? Rodando. Ou então é aqueles caranguejos lá de Pernambuco. Sabe como é que é os caranguejos de Pernambuco? Quando um caranguejo quer sair, o outro puxa a perna, não deixa o outro sair. Meu irmão, se a sua vida não está indo para frente, não é porque Deus não quer, não. Deus quer que você vá o quê? Para frente. Deus quer que você prospere. Deus quer que você avance. Se você não está avançando, sabe por quê? É porque você não está seguindo a vontade de Deus. Você está impondo os seus planos para Deus. No seu negócio, na sua vida familiar, na igreja. Nós aprendemos a paciência. E teve uma frase que foi muito difícil para mim eu aprender essa semana. Sabe qual é a frase? Abre aspas. Aquele que crê não tem pressa. Uma frase dessa para mim entra como uma flecha. Porque eu creio, mas eu quero ter pressa. Mas Deus diz, não, fica 2 meses esperando. Mas Senhor, não pode ser um dia? Só diz que pode ser um dia. Não, mas 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano. O que é esse princípio? A presença perceptível de Deus, a constância da sua presença, a determinação dos movimentos da marcha do povo de Deus. Nós aprendemos paciência, nós aprendemos obediência. Não é quando eu quero, é quando Deus quer. Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Eu não vou a lugar nenhum sem saber que o Senhor não vai o quê? Comigo. Pense nisso no relacionamento conjugal, pense nisso no trabalho, pense nisso em qualquer área da sua vida. Se você não tiver certeza que Deus está com você, não faça, não saia. É fria. Isso nos ensina também a ficar o quê? Vigilante. Significa, irmãos, que nós temos que estar o quê? Ligado. Por isso que a Bíblia diz, vigiar e orar. Por que ele manda a gente vigiar? Vigiar significa você estar antenado, você estar ligado. Veja que esse negócio da nuvem deixava o povo o quê? Ligado, antenado. Era como se fosse, né? WhatsApp.
online. Os crentes estavam tudo online na época. Acordava, a primeira coisa que saía, via-se que a noiva estava ali. Ia dormir. E tem uma coisa que eu acho interessante. Aqui, irmãos. É que o povo se punha em marcha de dia e de... Porque às vezes a nuvem se levantava durante o que? A noite. Lembra quando o povo saiu lá do Egito, na última praga? Quando foi que saiu? Durante a noite. Eles comeram a Páscoa rapidamente e saíram apressadamente. Significa que não tem hora para a gente sair, não tem hora para a gente obedecer. Deus quer que a gente fique antenado de dia e de noite. E de noite. Obediência, paciência, vigilância. Mas o que eu acho interessante aqui é que nós aprendemos também com a nuvem, com a presença de Deus conosco, a sair da nossa zona de conforto. Porque quando você vai chegando aos 60, você começa a selecionar as brigas que você quer. É assim ou não é? E você começa a programar a sua vida. Tem uns crentes que dizem, agora é o seguinte, eu só trabalho de terça a quinta. É igual deputado. Segunda e sexta eu vou descansar. Vou jogar tênis. Eu não vi nenhum mandamento da Bíblia que o crente tem que jogar tênis. Não vi. Eu nunca vi a Bíblia dizendo, está cansado? Vai pescar. Porque não existe na Bíblia a palavra aposentadoria. Tem na Bíblia isso? Se você achar, me ajuda. Ah, pastor, a partir de eu quero viver. Viver o quê? O que você quer viver? Pense bem. Isso não está acontecendo só com o velho, não. Está com o jovem agora. Eu estou agora pegando firme nos jovens aqui da igreja. Passou dos 23, 24 anos, tem que casar. Tem que comprar minha casa, minha vida, fazer uma dívida. Ah, pastor, eu não posso de 45 metros, tem de 24 agora. Você dorme em cima da mulher. Igual o caixão. Você tem que pagar a conta, filho. Não, pastor, primeiro eu quero viajar. 1000 dias que eu preciso conhecer antes de morrer. 1000 livros que eu tenho que ler. 1000 filmes. Sabe quem inventou isso? O diabo. Quantos lugares Jesus conheceu? Quantos quilômetros rodou? Nós não viemos aqui, irmãos, para fazer a nossa vontade. Nós viemos aqui para fazer a vontade de Deus. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus o quer. Tem muito crente infeliz, frustrado, decepcionado. Ah, eu agora sou desigrejado. Você precisa de conversão, rapaz. Porque você não tem Jesus. Quem tem Jesus quer viver para Jesus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se vivemos ou morremos, somos o que? Do Senhor. Então saia da zona de conforto, meu irmão. Tem crente que ele diz, agora estou aposentado, vou visitar os filhos, vou conhecer o mundo. Vai para a obra missionária, meu irmão. Deus lhe deu casa, lhe deu dinheiro, deu tudo. Nós estamos com dezenas, centenas, milhões de pessoas morrendo e para o inferno.
Tudo bem, vai lá, toma um vinhozinho com uma carninha feito casal aqui. Ninguém é de ferro, mas é isso. Mas o que eu aprendo aqui é que a nuvem me ensina a estar em prontidão. Eu lembro desse púlpito aqui, o pastor Vassílio Constantinides. Ele fez 70 anos, o grego. Quando ele fez 70 anos, ele disse: pastor Arival, eu vou me aposentar. Trabalhei no mundo inteiro, evangelizando crianças. Aí eu recebo um convite para ser coordenador do trabalho com crianças em todo o Oriente Médio, 37 países. Meu plano era o quê? Aposentar. 70 anos. Sabe o que ele fez? Foi para o Oriente Médio. Está morrendo agora. Nós estamos cuidando dele. A esposa com depressão. Na casa, cuidando. Todo mês recebo uma carta. Um homem feliz. Não há uma palavra de lamúria. Só a palavra de gratidão. Porque a vida, se não for debaixo da nuvem da corona de fogo, a nossa vida não tem sentido. Tem tantas aplicações, mas já está muito tarde. Mas eu quero ler 2 versículos só. Vamos ficar de pé. Isaías 63, versículo 14. Vamos ler bem forte, bem bonito. Isaías 63, 14. Vamos ler juntos? É isso mesmo. Põe aí na tela. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te criares. Quando Deus guia o seu povo, Ele cria um nome o quê? Glorioso. Agora, Salmo, já preguei esse sermão aqui. 48, 14. Salmo 48, 14. Se quiser mudar o nome, o hino pode mudar, viu, meu irmão? Salmo 48, 14. Vamos ler juntos? Eu queria que você grifasse esse versículo e meditasse nesse versículo essa semana. Salmo 48, 14. Vamos bem forte, o que diz? Três verdades. Este é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus para todo sempre. Para aqui e para depois. Ele será o nosso guia até onde? A morte. Até o meu último dia Ele estará me guiando. Eu fecho os olhos aqui. Eu abro os olhos na presença dEle. A primeira pessoa que você vai ver é o Redentor glorioso. Ele nos guia. Ele está conosco.